Então vamos dar início à nossa aula de pós-venda agora. Pós-venda é muito importante para o nosso cliente voltar, para o nosso cliente ficar feliz, para nós ter maior relação com o nosso cliente, tá? Então aqui, ó, custa de 5 a 7 vezes menos que conquistar um cliente novo. Então os clientes que tu já conquistou, se tu fizer um pós-venda legal, se tu ter esse relacionamento, aproximar com o teu cliente, isso vai fazer a diferença, tá? Então é muito mais barato tu manter esse cliente, de tratar bem esse cliente, do que trazer clientes novos. Então teu custo sai mais barato, tá? Fazer o cliente se apegar à sua empresa, é essa relação, né? Ter uma relação com o teu cliente, fazer isso é muito legal. Faça ele se sentir especial. É o momento dele, às vezes, ali. Principalmente ali quando tu trata da estética, um cabeleireiro, uma massagista. Então, é o momento dele quando ele está ali no teu cenário. Isso faz a diferença. Trata ele como se ele estivesse realmente no momento dele. Ele está ali no momento de fazer coisas que vai agradar ele. É legal tu ter ali perguntar qual música ele gosta, isso é muito legal quando a gente trata ali de consultórios, de massagens, coisas assim. Talvez é legal tu fazer ali um formulário antes e perguntar para esse teu possível cliente, quando ele já vier, né? Quando ele agenda ali a consulta, quando ele agenda uma massagem, tu entrega um formulário para ele com algumas perguntas. Então a gente já viu o formulário aqui dentro do curso, tu pode colocar ali, inserir no teu formulário qual música que tu gosta. Imagina, quando ele chegar ali dentro do teu consultório, dentro do teu, ali no dentista, numa massagem, e tá tocando aquela música que ele mais gosta, ele já se identifica, ele tá vendo ali que o momento é dele, ele tá no controle. Então, isso é legal, isso traz ali um bem-estar para o teu cliente, tá? Então, como está sendo a experiência do seu cliente? É tudo isso que a gente falou. Cuidar de todo o trajeto dele, desde a apresentação na tua empresa até o final, o fechamento e aqui o pós-venda, depois que ele fez ali a ação, que ele comprou o teu produto, que ele comprou o teu serviço e usou. Qual é a experiência dele? Você não é só o responsável pela venda, e sim pela transformação. Tu não vai vender só lá um pacote, um programa de emagrecimento, um pacote de ganho de massa magra para esse teu cliente, e esse teu cliente tu nem sabe o que aconteceu depois que ele comprou. Depois de 3 meses, 5 meses, lá tu nem sabe se ele realmente usou, se ele não usou o teu produto, tu não tem nem noção. Se ele foi numa viagem, se tu é uma agência de viagens, tu comprou ali a passagem e depois a agência não tá mais nem aí para ti. Se tu foi na viagem, se tu não foi, se tu foi, voltou bem, e aí, como é que foi a tua experiência? Tu nem sabe. Então, não é só vender, é saber como foi, como tu gostou do produto, tu gostou do serviço. Então, tenta fazer esse pós-venda, se aproximar, saber como foi toda a experiência e não só ali até a pessoa te entregar o dinheiro, passar o cartão e depois esquece dessa pessoa. Então isso vai fazer, se tu ter um pós-venda assim, se tu te interessar por essas pessoas, vai ser muito mais fácil ela te indicar, ela voltar. A próxima vez, com certeza, se ela teve uma experiência boa, ela vai voltar ali na tua empresa. Então, estratégias aqui de pós-venda. A gente tem aqui ligação, mensagem, e-mail, né? E-mail é uma coisa que não me agrada muito, parece uma coisa automática, mas ali se tu mandar uma mensagem ou uma ligação hoje em dia, às vezes incomoda a pessoa também, a gente não sabe o que a pessoa está fazendo ali na hora e pode ser um incômodo. Então uma mensagem ali, talvez no WhatsApp, é legal, tá? Então pesquisa de satisfação. Já nessa mensagem tu pode mandar uma pesquisa de satisfação também e é legal, tá? E cumpra a sua promessa. O que tu prometeu para esse teu cliente? Qual a transformação? Qual a dor tu ia curar? Qual o ponto A até o ponto B que tu prometeu levar ele? Então, cumpra a sua promessa, tá? Então aqui, ó, ali, ó, a gente tem aqui, ó, pesquisa de satisfação. Tu pode mandar simplesmente essas perguntas aqui para ele. 2 perguntas bem simples aqui, ó. De 0 a 10, quanto você recomendaria meu produto ou serviço, né? Vai se adequar ao teu negócio, para um amigo ou parente. Então, ele vai falar ali, ele vai te responder 5, 8, 10, e tu vai ter
uma meta ali, né? Tu vai ter um parâmetro, na verdade, de como está indo sua empresa. E você teria alguma sugestão para melhorar nosso serviço? Isso pode ser importante, hein? Uma pessoa que usou o teu serviço, que não tem nada a ver ali, às vezes, com a tua empresa, uma pessoa de longe, e ela vai te recomendar, ó, lá teve um errinho de um atendente teu, talvez tu nem saiba, mas ele falou uma coisa aqui que eu não achei legal. Então, isso pode te ajudar muito. Esse cliente, esse teu paciente, ele pode dar dicas importantes que tu vai, claro, estudar ali da melhor maneira, se isso se encaixa, se isso não se encaixa no teu negócio. E também aqui a gente sabe que nem todo mundo responde essas duas perguntas. Mas, se ali de 10, 2 pessoas te responderem, vai ser melhor do que nada. Pode ser que tu veja coisas valiosas aqui também, tá? Então aqui, ó, mais uma atenção aqui, ó. Use o seu tamanho a seu favor. Se tu é grande, use isso a teu favor. Fala que tu tem diversos clientes, que tu já fez isso diversas vezes, mas também o pequeno, tu vai falar que tu vai dar o máximo de ti, que tu é o primeiro, o segundo, o quinto cliente, mas os outros clientes que eu já tive estão tendo um resultado legal, são poucos, mas a gente está junto, está abraçado na causa, e isso faz a diferença também, tá? Então, use sempre o tamanho ao seu favor. Antecipação de coisas para os novas aqui, né? Para o primeiro a seus clientes, tá? Antecipação de coisas novas primeiro aos seus clientes. Se vai ter uma inovação ali no que tu está fazendo, se tu vai ter um produto novo, se tu vai ter um programa novo, então fala primeiro para quem já é teu cliente, ele vai se sentir importante com aquilo ali. Isso vai ajudar bastante também, tá? Ele vai sentir diferenciado, ele não está no mesmo que todo mundo, ele não está na mesma bolha ali que todo mundo. Ele é diferente, tu trata ele diferente, tu avisou ele primeiro, ó, vai ter dia tal, vou lançar esse produto, se tu quiser, tu já pode te antecipar e comprar, porque eu estou dando preferência a quem já é meu cliente. Eu estou te avisando primeiro que todo mundo. Então, isso vai fazer com que ele perceba, ó, ele trata diferente quem já é cliente dele. E isso pode fazer muito bem ao teu produto, ao teu serviço, com relação a teus clientes, tá? Tem um padrão de pós-venda, tá? Padroniza esse pós-venda. Saiba o que tu vai falar. Se tu vai mandar aquelas perguntas que eu falei anteriormente ali, tem que ser um padrão. Que dia tu vai mandar? 7 dias após a compra? Tu vai pegar um dia no mês e vai mandar para todo mundo que comprou naquele mês? Padroniza isso também. Conheça seu cliente profundamente. Aqui a gente já está cansado de saber, né? De falar que o cliente a gente tem que conhecer. Quanto mais a gente conhece o nosso cliente, melhor vai ser da gente efetuar a venda. E clientes dá sinais, né? Então, normalmente ali, se eu vou num médico e eu começo a não gostar daquele médico, daquele dentista, eu vou dando sinais para ele. E ele vai entender se ele quiser, né? Se ele quiser ajustar ali, por exemplo, esse médico está se atrasando em toda a consulta. Então, em uma consulta ali eu falei para ele, te esperei aí 30 minutos aí na tua salinha aí, eu tinha um compromisso e esse compromisso agora eu vou ter que atrasar porque tu atrasou ali a sua consulta. Então, tu tá dando sinal de que a irresponsabilidade dele em horário tá te prejudicando. Vai fazer com que tu, possivelmente, mais uma ou duas ocasiões que isso aconteça novamente, tu não vai aguentar. Então, todo cliente, ele dá sinais que ele vai pular do barco. Ele vai parar de comprar de ti. Então, fica atento aos sinais que esses clientes estão te dando, tá? Para tentar ajustar antes que o barco afunde, antes que tu comece a perder clientes, antes que eles comecem a falar mal do teu produto ou do teu serviço também, tá? E aqui, então, ó, a grande maioria paga mais para ter um serviço ou produto de qualidade com uma experiência boa. Leva isso para a tua empresa, leva isso para o teu produto, tá? Tente fazer com que o teu cliente tenha uma experiência boa, tá? Então, essa foi a aula de pós-venda. Tente padronizar todo esse processo, tá? Desde a primeira aula que a gente fez lá de prospecção,
entender todas as etapas dessa venda, tá? Então, não utilize esse curso aqui, que tu teve todo ele focado em vendas, para só olhar e não aplicar no teu negócio. Tu tem que aplicar, tu tem que fazer isso. A maioria das empresas, elas não têm esse processo, elas não sabem de cada etapa do processo, ela não tem essas dicas de otimizações aqui. Ou algumas pessoas até têm, e ela até tenta fazer, mas ela não faz. Então, para agora. Faz anotações agora, o que tu vai aplicar no teu negócio. E vai lá e faz, tá? Quem sabe como fazer, mas não faz, é pior do que quem não sabe fazer. Então, agora tu tem a experiência um pouquinho melhor em processo de venda, tá? Então, vai lá e aplica no teu negócio. Isso que vai fazer a diferença. Se tu só olhou essas aulas e não aplicar, não vai fazer a diferença no teu negócio, tu não vai aumentar o teu faturamento. Então, realmente, se tu precisar de ajuda, comenta abaixo dessas aulas aqui. Cada aula que tem aqui tem um campo de comentário abaixo. Então, eu fico à disposição de te ajudar e vamos juntos. Vamos aumentar o nosso faturamento, vamos fazer esse processo de venda, vamos fazer com que o nosso cliente tenha uma experiência boa ao comprar o nosso produto, ao comprar o nosso serviço, com que a gente faça com que todas as etapas elas sejam cada vez otimizadas mais. Então, se a etapa lá da minha prospecção não está legal, vamos otimizar aquilo lá, vamos testar 2 modos de prospecção, vamos ver qual sai melhor, vamos ver a apresentação, vamos ver o fechamento, qual está errado, qual eu preciso otimizar. Isso vai ser sempre otimizado. A gente vai otimizar agora, mas mais para frente, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente vai ter que otimizar de novo, vai ter que fazer mais testes. E isso é que vai mudar o nosso negócio. Está sempre se atualizando, está sempre mudando, testando modos de apresentação, de prospecção diferentes. Então, realmente, vamos para frente, estamos juntos e vamos aumentar nosso faturamento, fazer um processo de venda legal, que o nosso cliente tenha um relacionamento e uma experiência boa.